Página 2 aqui, a temática direitos veganos e animais. Os bonés trucker, que quer dizer caminhoneiro, boné de caminhoneiro, né? Um site sem deuses, sem mestres, com frete grátis para todo o mundo, em todos os produtos. E aqui tem estampa boa também, assim como em todos os temas. Como eu disse no vídeo passado, eu não sou vegano, eu não como fígado, que faz bem para a saúde e é barato. Então eu não sou vegano. É aquela coisa, né, cara? Você, tipo, vai num restaurante popular, a comida já é pouca. Você ainda vai se dar o luxo de não comer carne, é muito complicado, né? Você vai passar fome, pô. A comida já é pouca quando você vai num restaurante popular, onde a comida é R$ 1, bom prato. Você vai se dar o luxo de não comer parte do prato. Você não vai ter arroz a mais, feijão a mais, as outras coisas vegetais a mais. Porque você deixou de comer carne. Então você vai passar fome. Você já passa fome comendo o prato inteiro. Né? Deixando de comer então piorou. Então tem essa questão. É isso, né? Essa é a principal questão mesmo. Né? Enfim, tem a questão também de saúde, né? Você ali encontra ali o fígado, por exemplo, que é a carne mais de saudável, a carne mais barata. R$ 5,90 o quilo. Tá em conta. E é saudável. Fácil de preparar, rapidinho fica pronto. Então assim, por essas duas questões, né, econômica e saudável, você acaba consumindo, né, carne, no caso fígado, só também, nenhuma outra mais. Né? Eu então sou vegano na questão de consumo, mas só me considero vegano na parte reivindicatória, né? Porque com a reforma agrária eu não ia criar gado. Bom, tem que ver como que seria o melhor manejo. Mas se eu criasse gado seria para manejar o. Vou ter que pausar aqui, eu vou ter que abaixar a panela lá. Então voltando aqui, é isso, né, cara? Querer não é poder, né? Então não adianta a gente querer ter uma prática que a gente não vai conseguir cumprir, não é? Enfim. Então tem várias questões, né? A carne te ajuda a ganhar massa muscular, né? Eu já ganhei 2 quilos de massa muscular em menos de 2 meses, né? Ganhei 2 quilos já de massa muscular. Então consumir a carne, no caso o fígado, vai ajudar. E ajudando, né, a gente já vai ficar apto ao trabalho campal, né? O trabalho campal é bruto. O dia inteiro ali levantando peso, né? Ou então trabalho braçal, né? Trabalho duro. Não é fácil não. Não sei se dá pra ver aqui a minha mão. Tá calejada já, só de fazer barra. Deixa eu tentar pegar.
Carlos. Não sei se tá... Não, esse aqui é o dedo mindinho. Só o indicador que não tem. Os outros tem. O dedo indicador que é esse aqui, do lado do polegar, tem esse pouco. E o polegar nem tem, ó. Só os outros que tem. Calor. Só de fazer barra. Né? Então assim, se você ficar usando luva, vai rasgar a luva. Você vai pegar tijolo com a luva rasga. Como é que você vai fazer? Não é verdade? Então assim, você precisa de toda ajuda, né? Porque quem que vai ajudar você a trabalhar, né? Quem? Ninguém. Então a carne ela acaba sendo importante nesse aspecto. É o ideal? Lógico que não. Lógico que não. Mas como eu falei antes, querer não é poder. Então, assim, o que importa é a sua prática. Se eu criasse gado, não ia ser para consumo. Jamais. Né? Morreu. Agora é uma questão dilemática, né, cara? Porque assim, tem a fome, não, né? Eu não cheguei a comentar, né? Mas tem a fome. A pessoa passando fome. Você vai desperdiçar um alimento, não é verdade? Então isso é complicado, né? Você desperdiçar um alimento, tipo, são conflitos de ideais entre você erradicar a fome e você erradicar você cumprir os direitos dos animais, né? É uma questão assim complicada, né? Porque na natureza os animais se comem. Então também não ia poder. No caso, tá, eles podem e a gente não. Porque a gente tem a consciência. Eu tô falando de peixe. Tô falando de uma sardinha. Tô falando de. Que ver o que mais, cara? Um ovo de galinha, por exemplo. Que nem vida tem. Só um ovo. Não tem vida. Não promove sofrimento nenhum a galinha. Né? Tem o que mais? Tem o leite da vaca, que precisa ser ordenhada, senão ela fica com as tetas inchadas. Claro, verdade seja dita também, a vaca só dá leite porque fica prenha. Se a vaca não ficasse prenha, não ia dar leite. E a vaca fica prenha por intervenção humana. Na natureza, a vaca ficaria prenha e teria contato com o filhote, e amamentaria até desmamar e parar de ficar, é, parar de dar leite. Mas com a intervenção humana, a vaca fica prenha, dá a luz e as paradas do bezerro. Aí há a produção de leite. Então nem precisa coletar o leite da vaca. A vaca não dá leite sozinha. Dá leite porque fica prenha, pô, como qualquer outro mamífero que só dá leite quando, né, vai dar a luz. Depois, aliás, de dar a luz. Então tem essa questão também, né? Agora, o ovo, o ovo, se você consome, não está prejudicando o animal, não está. O próprio animal, se soubesse que o ovo é comestível, ele consumiria. É que os animais, eles não sabem que o ovo é comestível. Aliás,
a galinha põe o ovo no mato, nenhum animal acha. Nenhum, é só o ser humano botar a mão, aí os outros animais acham. Mas se ninguém bota a mão, o ovo fica ali no meio do mato e ninguém acha. Segundo o relato de um cara que é roceiro, né, fazendeiro. É sítio, né? Acho que ele tem um sítio. Enfim, né? Então assim, ele que falou. Mas faz sentido, né? Porque quando você vê assim, a galinha come o ovo. Segundo ele também, a galinha come o ovo quando descobre que é comestível. Então você tem até que separar ela das outras, porque senão contamina, né? O conhecimento, a descoberta que ela tem, ela passa para as outras. Você tem até que mandar para panela. E a única forma de separar a galinha das outras é mandar para panela, né? Você não vai criar um espaço só para ela, né? Então, separar o que ele quis dizer, bem possivelmente mandar para panela, né? Então, assim, por isso que eu criaria gado só para manuseio, né? Manejo da agricultura, da agrofloresta. Para manejo agroflorestal, eu criaria para consumo, né? Enfim. É, é isso, né, pô? Assim, ser vegano, infelizmente, não é uma opção. A gente precisa comer, né, pô? A gente precisa se nutrir. Então a gente compra, que é barato. Mas enfim, né, pô? Os veganos certamente são os extremos aí da causa animal. Mas eu apoio o veganismo, sim, eu apoio. No mundo ideal, você não tem consumo animal. Agora, de peixe, você pegaria uma sardinha, um ovo. Eu, sinceramente, pelo menos o ovo de galinha eu consumiria porque absolutamente nenhum animal estaria sofrendo. Não tem consciência o ovo. Claro, os veganos, eles meio que comparam a vida animal com a vida humana. Para eles tem a mesma importância. Então, se você não comeria um feto humano, você também não comeria um ovo de galinha. Então, para eles, o valor da vida é o mesmo. Né? Só que não tem vida, né? Pô. Tá, o feto humano, isso aqui, se você seria canibal, né? Toda espécie é canibal. Na verdade, isso é um dilema ético que a gente ainda não evoluiu para ultrapassar. Porque, assim, qual que é o problema, né, de você comer? Você se alimentar de uma coisa que não tem vida, não tem nada. Não tem, assim, muito... Uma coisa que a gente já devia ter superado na humanidade. O prepúcio que nós homens temos, né? Que tem que ali que operar, cortar o prepúcio. É a pele do pênis que cresce sem parar. Se crescesse e assim a gente não sentisse dor na hora de cortar, claro que a gente sente, mas supondo que a gente não sentisse, a gente cortasse e consumisse daí. Seria um corinho frito, e daí? Não tem, eu não vejo assim, pô, você consome, é um alimento, daí.
Não tem, se o seu corpo produzisse alimento, você ia consumir, pô. Não ia consumir? Ia consumir. E aí? Qual que é a antiética disso? Não vejo antiética disso. Então, assim, se os outros animais produzem um alimento, qual que é o problema em consumir? Claro que eu não estou falando da vaca. Tem um leite ali que a gente sabe que é advindo de maus tratos. Agora, a produção de ovo não é advindo de maus tratos, né? Ela dá o ovo porque quer. Não porque foi obrigada. Porque houve. Enfim. 15, 16 minutos já, rapaz. Uma questão bem, assim, dilemática, se é que essa palavra existe. Ou dilêmica, sei lá. É muito é muito emblemática essa questão mesmo. Mas em questão também, porque a gente não evoluiu, né, cara? Qual que é o problema de você comer parte do seu corpo, como no caso do prepúcio, que né? Os bebês, por exemplo, eles amamentam. E aí? Então, assim, um feto, ele, não, um feto. Ah, sinceramente, eu já tomei esperma, né? O meu, no caso. E aí? É um alimento, ué. Deve ser rico lá em proteína, açúcar. Isso faz bem pras pequenas células. Não vai fazer bem pra gente? Vai, ué. Nutriente. Então, assim, é um alimento. E aí? Então, assim, aí o esperma pode. O feto não pode. Porque o feto é a junção do, do esperma e o óvulo que virou um embrião e que depois virou feto. Então, se não tivesse virado feto e se ainda fosse embrião, aí poderia consumir. Ou se não tivesse virando o embrião, ia poder consumir tanto o esperma como o óvulo separadamente. Estranho de entender essa limitação, esse limite ético que traçaram pra gente. É um limite ético que traçaram pra gente. Esperma tá aqui, o óvulo tá aqui embaixo do dedo. Aí acima tá o embrião, aí depois mais acima tá o feto. Não é? Claro, depois do feto tá um bebê, mas abaixo tá o feto. O feto não é um bebê, não tem consciência, não tem nada, não tem vida, não tem nada, é um ovo de carne. E não pode consumir. Agora né, o, o embrião, o esperma e o óvulo, eu não diria o embrião, porque o embrião tá lá dentro, né? Mas no caso o esperma tá de boa consumir, né? Claro, a Igreja Católica proíbe relação sem ser para procriação. Só que a Igreja Católica esquece que nós homens temos poluição noturna. Então nós homens vamos ejacular independentemente, querendo ou não. Né? É disso que a igreja esquece. Então assim, não pode ejacular no coito aleatório, mas pode ejacular fora do coito. É meio esquisito isso aí. A igreja católica é meio esquisita.
Vê, por isso que o padre faz voto de castidade e até mesmo era eunucos, né? Eunuco é gente que corta os testículos. Acho que é o saco escrotal. Mas enfim, o assunto vai levando assunto, né? Pô? Então a gente acaba. Então assim, essa linha ética que traçaram pra gente, a gente escolheu. Traçaram pra gente. Esperma tá de boa você consumir. Um ovo de galinha tá de boa você consumir. Um feto já não pode, né? Até o prepúcio, né? Se poderia, né? Seria um corinho frito. Mas enfim. Olha que estampa linda. Uma linha ética que traçaram pra gente, né? Unha. A gente come unha. Não come unha. Tá tranquilo. A parte do corpo como qualquer outra. Não tem vida, não tem nada. Claro, tem a questão religiosa, né, cara? A pessoa acredita em alma, essas coisas. Então acho que essa linha ética que traçaram é puramente pautada na religião e não na lógica. Por isso que tem essa. Por isso que o questionamento fica tão amplo. Tranquilo você comer unha, mas enfim, né? Falando em alimentar, tô tentando achar aqui uma planta para plantar, ou para consumir, ou para. Enfim, né? Achei a espada de São Jorge, que cresce bem na sombra e purifica o ar. Segundo o estudo da NASA, ela absorve a toxinas do ar, libera oxigênio à noite, dá para deixar no quarto. Eu não sei se dá para deixar nesse quarto, né? Porque não tem janela. A luz que vem aqui vem da porta. Eu não sei se é o suficiente. Para uma samambaia eu acho que seria, mas para uma espada de São Jorge eu já não tenho certeza. Pô, mas dá pra deixar na cozinha, né, meu? Não sei se o código de barra seria aí o suficiente para representar a burocracia, viu, cara? Tinha um comercial antigamente que passava, cara, que era muito da hora, mano. Mostrando assim uma onça acuada
pela burocracia. Era um comercial de burocrata, cara. Que passava, claro que não passava em todos os canais, mas passava na cultura. Nossa, lembra esse comercial, essa estampa. Muito maneira. E mostrava, tá ligado? A onça ali, acuada pela burocracia, acuada, perdendo cada vez mais espaço. Claro, era uma animação, era tudo animado. Nossa, mas era muito impactante. Eu era criança na época, eu ficava impactado com aquilo lá. Caramba, a burocracia é a pior coisa que tem. Então a gente já aprendeu, a gente já teve certa consciência, como animação, cara. E pra você falar com um jovem tem que ser assim, animação. Não adianta você querer falar de um jeito adultizado. Adultizado é pra adulto. Animado é pra adolescente. Que já é animado ali por conta dos hormônios, da falta de desenvolvimento cerebral. Que só se completa com 25 anos. Nossa, era um comercial muito impactante. Vou tentar achar esse comercial, postar nos shorts. Eu não vou fazer uma collab com esse vídeo aqui porque primeiro que eu não sei se vai ter direitos autorais. Segundo que vai ser um trampo, né? Vai demorar. Não é que vai ser um trampo, é que vai demorar pra editar. Só por isso, só não fazer. Esse aqui é o tofu, né, pô? Não, esse aqui não é o tofu, não. Esse aqui é leite e queijo. Carne bovina, carne aviária, carne bovina, laticínios e peixe. Proibido, né? Faltou aqui os suínos, né? Que a gente também consome. Suínos, equinos, né? Cavalos, que a gente consome ali ao presunto, enfim. Faltou qual mais? É, acho que só. E eu concordo, pô. Eu concordo, acho que a gente tem que viver num mundo sem carne, pô. Pensa na indústria que não é a produção de carne. A gente tem mais cabeça de boi do que gente nesse país, pô. Acho que a gente tem 250 milhões de cabeças de boi. 210 milhões de brasileiros. Sendo que milhões moram no exterior, né? A gente tem que viver num mundo sem carne, pô. Não tem outra coisa útil pra fazer pras pessoas, né? Você não tá fazendo pras pessoas, né? Você queria dizer, tô produzindo carne aqui para as pessoas. Mas você não tá produzindo carne para as pessoas, você tá produzindo carne para alimentar uma indústria, para enriquecer toda uma indústria, não é para favorecer as pessoas. Ou seja, a produção de carne ela é pautada para enriquecer os donos do negócio, não para favorecer as pessoas. A política de pão e circo. O nosso sistema social ele não é mais escravocrata, ele é uma pirâmide social, né? Por vários motivos que não compete falar aqui agora, mas resumindo, basicamente o capitalismo achou que seria mais barato o trabalhador se sustentar do que ser sustentado. E é verdade, é mais barato. Por isso que
capitalismo aboliu a escravidão. Fato. Então você vê direitista falando que o capitalismo é bonzinho porque acabou com a escravidão, é um analfabeto político. Analfabeto político total. Pelo menos majoritariamente. Então o capitalismo achou certo porque primeiro que você não paga, você contrata. Adoeceu, manda embora, contrata outro sem gastar nada. Né? Se a demanda de trabalho diminuir, dispensa, descarta, sem gastar nada. E se precisar, já vai ter mão de obra disponível e sem gastar nada para manter ela, porque ela se mantém sozinha. Então é basicamente por isso que o capitalismo estava certo em achar que a escravidão era mais cara do que a não escravidão. Sem contar que tinha um risco de revolta, né? Com os operários trabalhando livremente, entre aspas, né? Não tinha risco, tanto risco de revolta. Né? Até porque eles contavam com o sistema de recompensa, né? Ó, você não se revolta e vai ter emprego. Você se revolta, vai ser mandado embora e nunca mais vai ser ter emprego, né? Então tinha esse sistema aí de essa espécie de sistema de recompensa, né? Como um adestramento de animal, né? Trabalhando com recompensa. Então o capitalismo ele. Então voltando aqui ao ponto, o sistema social que a gente vive é de pirâmide. A gente não tem mais escravo. A gente tem assalariado. E acima do assalariado estão os leões de chácara. Gente que funciona como leão de chácara para manter as coisas como estão. Que são aí políticos, amigos dos políticos, gente que de alguma forma se beneficia com migalhas que caem lá de cima. Que a classe mais baixa, assalariada, proletária, enriquece o topo. E o topo despeja, rega ali as partes de baixo. Né? Os políticos, os aliados, né? Os leões de chácara, que é o Estado, né? O Estado é o maior leão de chácara que a gente tem. Né? Políticos, policiais, juízes, né? Engraçado a direita falar mal do Estado. O Estado é composto majoritariamente pela própria direita, cara. Pega aí no seu município aí. Vê aí o partido dos vereadores e prefeito. Tudo direita, pô. Se tiver esquerda aí, é minoria, não consegue fazer nada. Consegue fazer um barulhinho aqui, outro ali. Aqui na minha cidade aqui, a Amélia Naomi, a vereadora mais eleita, mais votada, mais eleita também, né? Mais votada e mais eleita também. Da cidade, daqui da cidade de São José dos Campos. Vive fazendo barulho lá, protesto. Só ela de esquerda. Tem ela e mais outra que também é do partido dela. Também foi muito bem votada. A outra do PSOL, que também foi muito bem votada, acho que em terceiro lugar. Não foi eleita por causa de um trâmite burocrático, cara. A pessoa com, disputa a eleição, recebe voto, depois tem a eleição, a sua eleição
anulada. O seu elegimento anulado. Eu não é uma baixaria. Eu não é uma politicagem. Entendeu? Ah, porque o partido dela, o PSOL, não preencheu devidamente os formulários. Porra, cara. Porra, ela disputou, recebeu voto. Aí na hora de se eleger não pôde. Nossa, uma super sacanagem, né, cara? Super, super, super. E era uma professora, a professora Jéssica. Super sacanagem, né, velho? Nossa senhora. Os caras dão um jeito de botar o antinazismo aqui no bagulho vegano, cara. É isso aí, meu. Um veganismo contra fascismo. É isso aí. Pô, nem sei qual que eu vou. Porra, aqui, viu, meu? A estampa, né? Nem sei, bicho. Falei aqui, não escolhi nenhuma. Isso aqui é maneiro, hein? É complicado, cara. Pô. E a gente tem que unir. Tava vendo outro dia lá um município lá do Ceará. Todo mundo eleito do PT. É um começo, né, cara? Mas que seja só do PT, é um começo. Todo mundo, começo. O município lá, Bom Jesus das Selvas, município da Sônia Guajajara, do povo dela, né? A maioria do lá, incluindo o prefeito, é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Mas tem partido de direita lá, cara. Ou seja, a burguesia ainda, inclusive parte da história da fundação daquele município, se dá enfrentamento à burguesia. Amedrontamento, ameaça, sem terras indígenas. Olha, esse município aí que só tem gente do PT já é um excelente, pô. Agora o PT tem que conseguir manter aquele município, bicho. Não é possível. Ah, pô, cara, eu vou escolher essa aqui, dos dois aqui. Ah, eu só não entendi o que quer dizer essa estampa, cara. Cadê ela? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo.
vegano, anarquista, toda diferença, todo, todos diferentes, todos igual. Tinha alguém com uma. Esqueci o nome dessa ferramenta para arrebentar a grade. Bem maneiro essa estampa, né, cara? Escolher ela. Então assim, cara. O veganismo, ele rompe essa desgraceira, né? Esse atoleiro que a gente tá, mais cabeça de gado do que gente, cara. O atoleiro que a gente tá. Aí eu pergunto, se tem mais cabeça de gado do que gente, e gado é pra alimentar a gente, como é que tem gente passando fome? A conta não fecha, pô. Como é que tem gente passando fome? E sem contar na poluição que essa cabeça de gado não dá, né, cara? Sem contar, né? A gente tem mais carro que gente. A gente tem mais espaço para carro do que pra gente. Olha pra você ver o quão a burguesia explora. Quão a gente está na escravidão moderna. A gente tem mais espaço para os interesses, para os luxos da burguesia do que para as nossas necessidades. Não temos espaço para morar, não temos espaço para coisas que a gente precisa. Nunca tem. É complicado. Tem que lutar contra. O veganismo é uma contracultura, é isso. Então tem que apoiar sim. Não se trata só de não comer carne. É mais profundo. É uma revolução. Então, todo revolucionário, todo que se preze revolucionário, tem que apoiar sim. Isso é doido, pô. Qualquer um que concorde com o sistema do jeito que ele é um louco alienado. Ou mau caráter também, né? Burro e mau caráter. Burro e cruel. Poxa, até esqueci de mostrar os créditos, né, cara? Crédito. Fiz comida tarde hoje. E ainda não jantei, tô com o estômago roncando aqui. E vem o cheiro da comida. Pronto. Nossa. Tá, gente. Nossa, pra variar, fiz um vídeo longo. Mas quando tem assunto a gente conversa, pô. Que foto dos companheiros, dos camaradas. Ó, o Che Guevara ali, pô. Parece o Che Guevara, hein? Deixa eu dar um som aqui. Parece o Che Guevara aqui, pô. Ou é um macaco? Macaco, pô.
Che Guevara na estampa de direito animal, pô, é macaco aqui, pô. Talvez pra fazer uma sátira ao Che Guevara. É que eu nunca vi estampa do Che Guevara. Pudera, né, pô, apoia governo. E o anarquista apoia governo. Isso aí se demonstra certo quando você vê membros do governo com luxo e o povo na miséria. Então ser anarquista é comprovadamente justo quando você vê luxo de quem se diz revolucionário e miséria pro povo. Então não tem como defender governo, né, pô? Não tem como defender nem governo, nem coisa nenhuma. Deixa eu aproximar a imagem aqui. Tem que me inscrever ainda no site. Mas tá bom. É Viva la Revolução.